turma. Muito frio aí? Como é que estamos pós-avaliação? Aqui não tá muito frio hoje não, professor. Não tá frio? Aqui tá frio, você viu que eu tô ruim, né? A garganta aqui não vai ajudar muito hoje. Mas o assunto que a gente vai falar hoje é mais em fundamentação teórica. Então, na verdade, eles teriam que ouvir, mas como eu tô com a garganta totalmente comprometida, eu tenho que falar pouquinho, porque se vai chegar num ponto que a voz vai sumir. Então, eu queria conversar com vocês. Nós temos pendente alguns questionários que nós temos que conversar lá da primeira aula, e nós temos pendente também a nossa avaliação. Eu vou deixar para um próximo momento. Na próxima aula nós vamos tirar um tempo só para conversar sobre o relatório de vocês, em relação aos questionários, o que o grupo decidiu, a apresentação, e sobre a avaliação. Gabriele, eu preciso saber quem são os alunos que não estavam na avaliação para poder elaborar uma avaliação para eles agora diferenciada, tá? Preciso saber quantos alunos. Foram 7, né? Eu vou ver com a monitora aqui certinho, se ela anotou os Isso, nomes. se você puder me passar depois, eu agradeço. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre fundamentação teórica. Bom, eu ministro 3 disciplinas, né? 2 aí na escola, que é de análise e de fundamentação de marketing. E uma terceira que é planejamento. Todas as 3 precisam de embasamento e fundamentação teórica. Por quê? Porque lá na frente você vai ter que entender como funcionou a história, como acontece e como os teóricos, os pensadores, os estudiosos desenvolveram determinadas ferramentas. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser essa etapa? Por que tem que ter requisitos? Entendeu? Então, assim, por que os 4P? Por que os 4C? Tudo isso é fundamentação que eu, enquanto professora, não tenho como fugir. Vocês, enquanto alunos, também não podem fugir. Por quê? Porque vocês precisam conhecer a história. Por que foi fundamentado? Por que esse pensador chegou a essa conclusão? Então, assim, hoje a gente vai responder, né, algumas questões em relação ao comportamento do consumidor. Todo ele é embasado em estudos. E, para isso, ao invés de eu ler para vocês, eu vou falar muito pouco, eu vou mudar o slide e eu vou, à medida que eu for ler, eu ler aqui em pensamento, é o tempo que vocês vão ter para ler aí, tá? No primeiro momento, a gente vai entender, olha lá, ó, quem é o tal consumidor, por que ele se comporta dessa forma e, em certas ocasiões, de maneira diferente de outras. Porque ele continua sendo um mistério para muitos empresários. Realmente, tem um dia que eu estou animada para ir às compras e tem outros dias que eu não quero comprar nada. Então, assim, nada do que você me oferecer vai chamar a minha atenção. Olha lá, ó, nós vamos trabalhar essa semana, eu coloquei uns vetores bem legal para vocês, que vai trazer cor e vai fazer vocês pensarem, né? Então, lá, a gente vai começar com uma frase, que é a única que eu vou ler com vocês. Ser consumidor é ser humano. Ser consumidor é alimentar-se, vestir-se, divertir-se e viver. Ou, óbvio, né? Se eu sou ser humano e se eu consumo alguma coisa, vai ter sempre um objetivo. O meu objetivo, a minha meta, se for consumir alimentos, será alimentar-se, né? Eu preciso me vestir, então, vestir-se e divertir faz parte, né? Então, lá, ó, falei para vocês que nós temos um percussor do marketing, né, que ele tem 95 anos, que é o Philip Kotler. Ele
embasou muitos livros e ainda hoje muitos estudos em relação a marcas em determinados segmentos. Pessoal, eu gostaria de vocês me dessem atenção aqui, virassem todos para frente, olhassem para mim. Eu falei que eu gosto, em alguns momentos, eu sou carente de atenção, então eu preciso estar olhando para vocês. A voz não está das melhores, mas também não está das piores hoje, dá para compreender aquilo que eu estou falando. Então, eu preciso que vocês leiam, eu vou disponibilizar os slides aí, vocês vão lendo. Por quê? Porque fundamentação teórica, teoria, estudiosos, em alguns momentos eu vou interferir em relação, quando tiver vermelhinho, eu vou falar. Tá? Fora disso, quando for falar do Philip Kotler, não tenho o que dizer, tá? Porque todos os nossos estudos são embasados nos estudos dele. Então, lá, ó, eu falei que quando tiver vermelhinho, vários slides tem. Então, por quê? Para chamar a atenção de vocês, porque lá na frente, esse vermelhinho aí vai ser necessário dentro da fundamentação para que vocês façam uma avaliação, para que vocês desenvolvam um projeto, para que vocês desenvolvam um plano de marketing. Prometo que só que tem uma. Eu vou deixar vocês lerem, mas é a hora que eu interferir ali, a qualquer momento eu entro, eu posso fazer uma pergunta, então vocês prestem atenção. Nós estamos falando de fundamentação. Para vocês, eu quero saber se vocês vão entender. São muitos slides, tá? Eu vou disponibilizá-los depois para que vocês estudem. Por quê? Porque vocês vão desenvolver um trabalho em cima da teoria. Então, prestem atenção, tá? Então, olha lá, ó. Para 7, estudar o comportamento do consumidor é entender as pessoas em seu papel de cliente. Sabe que o produto que eles compram, como elas os compram, como o pagam e qual a experiência com eles. Nada de diferente daquilo que a gente estudou na primeira aula, na segunda, e nada do que vocês vão ver com todos os professores de marketing. Porque esses teóricos, eles fazem parte da disciplina de marketing. Então, toda vez que você estudar marketing, seja comigo, seja com o professor Jean, seja com o professor Jailton e tantos outros, será todo o estudo embasado nesses teóricos. Esse é um teórico também muito importante. Leiam lá para mim. Solomon, 2008. Gente, leiam. Eu quero que vocês deem uma olhada no slide. Você quer que leia em voz alta? Para vocês lerem. Na verdade, assim, eu não vou poder ler todos, e são muitos, viu, Gabriela? Mas era interessante que fosse lido. Essa era a minha intenção, mas eu não estou podendo. Senão eu não chego ao final da aula. Tá? Então, eu vou escolher vou escolher uns slides aí, vou escolher uns alunos para lerem. Quero saber se eles estão prestando atenção. Porque eu estou vendo eles conversarem. Você quer que alguém leia em voz alta? Seria bom se tivesse um disponível aí, se disponibilizasse para fazer esse favor para a gente, eu agradeceria. Gente, quem pode ler aqui do professor, os slides, em voz alta? Ele já está vindo, tá, professor? Cada um vai lendo um, só para ajudar ela. Desperta ele, desperta os colegas. Comportamento do consumidor. Solomon destaca o fato de que o comportamento do consumidor é um processo e não se restringe ao momento da troca, entendida como o momento em que as pessoas dão e recebem algo de valor, em troca da satisfação das suas necessidades. Ao contrário, envolve as questões que influenciam o consumidor, seja antes, durante ou depois da compra.
Joia, valeu, obrigado. Olha, nós vimos na última aula, né, que o contato do cliente com a empresa, com a loja, com o produto, ela não termina mais só quando o cliente conclui o pagamento. Ao contrário, ela ainda se torna esse contato necessário pós-compra. Então, nós estudamos lá que existem 3 períodos, né? O pré-compra, a compra em si e o pós-compra, que é onde ainda o consumidor pode se arrepender nessa terceira etapa, que é a pós-compra, né? Tem um exemplo lá do sapato que eu comprei com número menor e que o meu contato com o cliente, com a loja, só acabou a partir do momento que eu troquei, né? Então, ainda depois da compra, eu ainda tive que voltar na loja. Lá, ó. Conversamos também sobre as perspectivas do consumidor e qual é a perspectiva que você, profissional do marketing, precisa ter em relação à concepção desses 3 momentos, né? Das questões do pré-compra, das questões da compra e das questões pós-compra. Por quê? Porque a visão e o sentimento é diferente. Quando você tem uma perspectiva do profissional, você tem que pensar num conjunto amplo de informações que serão resultados curtos, médios e longo prazos, né? A longo prazo. Uma das meninas ali, ó, que está virada para trás, conversando, você lê para mim, por favor? Como que é teu nome? É você que está de branco mesmo. Pode me dizer que isso aqui é um pouco mais alto. Ó a carinha, ó a carinha. Vivemos em um novo contexto onde o consumidor dita as regras. Como é ele quem dá as regras no mercado, é fundamental conhecê-los mais melhor. Ixi, tô lendo errado. O acesso à informação foi importante na transformação desse comportamento. Em tempos de internet, além de receber uma quantidade colossal de informações, vindas das mais diferentes fontes e dos 4 cantos do mundo. A velocidade com que esses dados chegam às pessoas é cada vez maior. Obrigado. Então, Maynardes, que é um teórico, ele está dizendo, na verdade, ele está estudando a transformação, né, do marketing com o advindo da internet. Então, ele fala ali que a gente vive num contexto em que as regras mudaram, né, que agora quem dá as cartas é o cliente. Isso a gente já conversou, né? O cliente sempre tem razão. Por mais que ele não tenha razão, ele acaba tendo. É o cliente que vai comprar o produto e é o cliente que vai contratar você para desenvolver a campanha da loja dele, certo? Ele está dizendo ali, ó, que essas fontes trazem cada vez mais um número maior de informações. Então, com a advinda da internet, hoje você não tem o que você não localize, não tem o que você não consiga vender e não tem informação de canto nenhum do mundo que você não tem acesso. Então, olha lá, ó, o que a gente falou até agora e o que a gente vai falar praticamente a aula inteira sobre os fatores que influenciam o comportamento de compra. Olha, afinal de contas, nós temos fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais, fatores psicológicos, até chegar ao consumo. O que aconteceu? Eu falei para vocês na primeira aula
que a gente iria desenvolver lá um questionário, até dei um modelo para vocês, até dei um modelinho lá, anexei um modelinho para que vocês preenchessem em grupo para mim, sobre isso lá, ó, sobre os fatores pessoais e fatores psicológicos. Também ali, dentro daquele questionário, tinha a localização, fatores sociais, e é inevitável que quando você conclui esse questionário, você vai ver que você consegue separar os fatores culturais, porque você vai, aquela coisa que a gente falou, que existe um segmento, cada segmento tem diversos públicos, né? E dependendo de onde o teu negócio está instalado, dependendo de onde você quer fazer o teu trabalho, ou criar a tua marca, ou fazer crescer a tua loja, você precisa se atentar a essas figuras de comportamento do consumidor. Ah, gente, assim é difícil, né? Porque, veja bem, olha aqui para mim, todos vocês. Sério agora. Veja bem, eu sou professora de marketing, professora de português, pedagoga. Então, é assim, vocês são uma turma de 2º ano, indo para o 3º, logo saindo do ensino médio. Então, assim, vocês precisam ter certo comportamento profissional já. Então, assim, eu estou dando uma aula, eu quero a atenção de vocês. O fato dela ser online não significa que vocês não precisem prestar atenção. Eu não gosto, quando eu estou olhando para vocês, eu estou falando para a parede aqui. Porque vocês estão lá no fundo conversando, você quer deitar a tua cabeça aí, beleza, mas deita a tua cabeça e presta atenção no que eu estou falando, não vai dormir. Então, assim, eu preciso de atenção. Por quê? Porque na hora da avaliação, vocês não vão poder dizer que não sabiam. E eu não sou professora, eu não dou nota de graça, eu não faço avaliação de graça. Tudo que eu der para vocês, ao final, vocês vão ter que apresentar aí de pé, me mostrando que vocês tomaram conteúdo inteiro. Que vocês tomaram conhecimento, que vocês sabem o que é, que vocês sabem como aplicar, que vocês sabem como ofertar para o teu cliente. Então, assim, vocês não são mais crianças. Eu estou lidando com jovens. Eu espero que, da mesma forma que eu tenho que ter responsabilidade aqui com o conteúdo de vocês, vocês tenham responsabilidade com esse momento. Eu sei que vocês reclamaram das avaliações, mas na primeira aula eu falei para vocês, de 2 em 2 aulas nós vamos ter avaliações. E foi o que eu fiz. Apliquei a avaliação na 2ª aula. Então, é assim, nós temos 2 avaliações durante o trimestre, valendo 3 pontos. Nós temos 4 trabalhos valendo 1 ponto. Então, eu preciso de vocês, que vocês tenham total comprometimento e responsabilidade. Eu não posso perder 10 minutos de aula chamando a atenção de vocês. Por quê? Porque tudo isso que eu estou passando para vocês, eu já sei. Quem tem que aprender é vocês agora para se tornar um bom profissional. Por quê? Porque o bom profissional, ele tem que estudar. Então, eu espero que vocês tenham essa reciprocidade. Por quê? Porque eu estou aqui com a garganta estourada, falando para vocês de um assunto que eu teria que falar. Então, eu espero que na minha aula vocês evitem conversar, evitem ficar virado para trás, evitem ficar de tititi. Porque é rapidinho, nós temos 1, 2 aulas por semana. Então, assim, vocês precisam tomar atenção. Porque a gente só vai ter outra aula segunda-feira que vem, olha o tempo que eu perdi. Por favor, né? Entenderam? Até aqui, em relação à primeira aula, segunda aula, e o assunto que estamos estudando, existiu alguma dúvida, tem algum problema? Se tiver, é o momento de vocês erguerem a mão e tirarem as dúvidas agora. Quando vocês não fazem isso, pressuponho eu, professora,
que vocês sabem tudo. Se agora eu pedir para um responder sobre qualquer assunto que eu dei na aula 1, 2, ou que eu estou explanando agora, vocês vão saber. Vai ter um momento, a partir de agora, 2 a 3 vezes na aula, que eu vou fazer questionamento e vou fazer perguntas. Então, é assim, à medida que vocês não me dão atenção, vocês me forçam a parar a aula e começar a questioná-los. Pode continuar. E daí vocês não vão saber responder e eu vou anotando tudo isso. Por quê? Porque o aluno que não é comprometido... A gente já conversou aqui já, eles vão prestar atenção, tá? Pode continuar a sua aula. Eu estou anotando aqui também os nomes de quem está se comportando. Faça isso, Gabriela. Isso é um curso técnico. É um curso técnico, gente. Sim. Isso aqui tem muita gente, hoje em dia, é o que está na voga em todas as empresas. Para te dar uma vaga hoje, eles perguntam se você tem um curso, no mínimo, técnico. Se você não tiver, você perde para o outro que tem. Meninas, presta atenção, eu quero chamar a atenção de vocês de volta. Parece que eu estou dando aula para o ensino fundamental, pelo amor de Deus, gente. Vocês são jovens, já nem adolescentes mais, vocês são jovens. Vocês vão pegar um conteúdo pesadíssimo no 3º ano. Se vocês não tiverem conhecimento do básico agora, vocês vão sofrer lá na frente. Vocês não vão concluir o curso. Porque esses professores daqui, eles não vão dar nota de graça para vocês. Aqui vocês vão ter que provar que aprenderam, vão ter que mostrar que sabem. Vamos esboçar um pouquinho, é bem rápido, são 2 a 3 slides de cada fator. Fator cultural. Lá, principal, cara, que nem vou ler, porque eu vou disponibilizar esse material para vocês e vou entender eu que vocês vão ter que fazer a leitura agora e entender. Nos fatores culturais, Kotler diz que as características culturais, sociais e psicológicas é que ditam as decisões do consumidor. Tá? Então, lá, eles influenciam os ambientes. E que a criança adota seus valores, percepções, preferências e comportamento básico de sua família e outras instituições importantes. Tudo que você disser para o teu irmão que é bom, o teu irmão pequenininho lá, menor, vai achar ótimo. Se você disser esse telefone é bom, ele vai dizer assim, meu irmão disse que esse telefone é bom, eu quero um também. Se você disser essa bala é ruim, ele vai dizer, eu não quero essa bala porque meu irmão disse que essa bala é ruim. Então, assim, os pequenos, eles são influenciáveis também dentro da família. Cada cultura consiste em subculturas menores. Bom, o que a gente precisa entender? O que vocês entendem como cultura? As meninas que estão conversando aí pela 3ª vez, o que vocês entendem como cultura? É vocês mesmos, vocês duas. Vocês estão conversando, logo vocês dominam todo o assunto. Eu quero saber o que vocês entendem por cultura. Fala um pouco mais alto. Eu perguntei o que elas entendem, o que elas entendem como cultura. Para mim, cultura é o conjunto de alguns costumes de cada povo. Deu para escutar, professor? Não, eu entendi só a metade eu não consegui entender, Gabriela. Ela diz que cultura é um conjunto de costumes de cada determinada população, de cada país, cidade, estado. É isso mesmo.
Apesar de você estar conversando, você está... Porque, assim, não é o que está aí o teórico. O teórico está dizendo isso e a gente só constata que a gente tem cultura... Na Europa é uma cultura, né? Nos Estados Unidos é outra cultura, nós temos uma cultura. Mas o que é a cultura, professora? Na verdade, ali, ó, eles disseram que é a identidade. Você concorda que é a identidade de um local, de um grupo, de um país? É isso? Professora, o Miguel quer falar alguma coisa. Fala. Professora, Pode falar. sobre cultura. Fale. É que a cultura é o que impõe a sociedade, não é? Olha, nós precisamos entender assim. Na verdade, se a gente pegar ali, é muito amplo a cultura, por isso que eles colocam ali subcultura, né? Porque é muito amplo, a gente está ali só o Kotler, ele está falando ali das singularidades. É muito singular, dependendo de cada local. Então, assim, na verdade, a gente fala de sociedade, mas também nos dias de hoje tem novas culturas emergindo. E elas não são propriamente construídas dentro de uma sociedade. Tá? Não sei se você me entendeu. É individual. A gente tem como cultura crenças, religiões, singularidades de cada sociedade, né? Então, lá fora, internacionalmente, é uma cultura que ela é totalmente diferenciada de outros locais, de outras sociedades, né? Nós, por exemplo, não temos a cultura como tem na Índia, no Japão. Tem alguns países que eles já consomem insetos em seus alimentos. É uma cultura. Eles não têm problema nenhum em comer cérebro de macaco. Mas quando que nós imaginamos, né, ter dentro da nossa cultura culinária, gastronômica, comer insetos? Nós não chegamos ainda, apesar de saber que existe essa cultura, né? E aí, a cada dia surge concepções de cultura que a gente fica pensando, será que isso está surgindo da cabeça do ser humano? Né? Então, assim, você precisa entender que se você nós estamos trabalhando em média com 10 teóricos, que são os mais renomados, são aqueles que mais trabalham dentro do marketing. Muitos deles são contrários uns aos outros em relação à concepção de cultura. Mas isso você só vai descobrir, porque hoje eu não posso falar para você daquilo que não existe, eu só posso falar para você daquilo que existe e pode ser comprovado. Por isso, da preocupação e da importância de vocês terem acesso a esse material e vocês lerem ele no momento oportuno. Pega o celular, quando está indo embora, dá uma olhada, entra lá no Class, na sala. Essa aula vai estar disponibilizada lá já está a aula 1, já está a aula 2. Abre, lê. Lê por quê? Porque isso aí é o que existe, isso aí é que vai basar o trabalho de vocês de um plano lá na frente. Né? Então, aqui a gente só está trabalhando, a gente entrou na cultura. Ainda não esmiuçamos nada, só estou falando para vocês dos teóricos ainda. Daquilo que a gente vai trabalhar em cima disso. Mas, em alguns momentos, vocês vão ter que lembrar dessas falas desses teóricos, desses estudiosos. Você veja que eu falei para você. Eu falei que o fator cultural, a gente está dando uma chapiscada nele, mostrando que tem teóricos que estão trabalhando e o que eles estão trabalhando em relação a isso. Então, eu coloquei 2 slides de cultura.
tá? Agora, o fator social, que também nós vimos lá na tabela, né? Que Kotler vai dizer, olha lá, ó, que para os autores a família é considerada a mais importante organização de compra da sociedade. Voltamos à cultura e vamos para os fatores sociais. A família influencia na compra. Se eu disser para minha irmã que comprei um pão, que o pão é gostoso, ela vai querer que eu compre um para ela. Então, a família influencia bastante nessa hora de decisão. E é isso que, tudo isso a gente só sabe, por quê? Porque a gente tem estudiosos, teóricos, que lá atrás começaram a decifrar essa sequência. Nós não criamos sequência do contato com o consumidor. Os fatores ali, que vai lá da produção, depois da venda, da exposição, da entrega, tudo aquilo que a gente precisa estudar em relação ao gosto, em relação ao comportamento, em relação ao consumidor final, fatores externos e fatores internos, tudo isso aí não foi criado da nossa cabeça, tudo isso aí já foi tudo estudado lá atrás e foi comprovado. Então, tudo que eu mostrar para vocês, por que é repetitivo? Porque a gente está falando do contato do consumidor com o seu vendedor. Seu vendedor de marca, seu vendedor de produto, seu vendedor de imagem, seu vendedor de layout, seu vendedor de crescimento. Tá? Se baseia nisso. Compra e venda, compra e venda, compra e venda. E como isso se dá. E é isso que esses estudiosos vão dizer para vocês lá. Não vou ler tudo isso daí para vocês, vou deixar para que vocês leiam. Olha lá. Os autores afirmam que os grupos aos quais a pessoa gostaria de pertencer são chamados de grupos de aspiração. Por quê? Porque eles entendem que você pertence a um grupo de segmento. Nós estudamos lá na segunda aula, a gente viu alguma coisa assim de empresas que determinado segmento, acho que nós vimos o segmento de calçados, que a empresa, no primeiro momento, criou um tênis lá que, segundo ela, era para todos os segmentos do esporte. Depois, com o tempo, ela foi vendo que não, que era necessário respeitar cada grupo, né? É o que acontece aí. Alguns grupos inspiram e outros são denominados grupos de negação. Por quê? Porque o pessoal que fazia corrida lá na Brita não poderia usar o mesmo tênis de quem joga futebol de salão. Então, assim, é um exemplo bem prático e bem simples, tá? Uns inspiram e outros negam. Na maioria dos casos, os grupos de referência não dizem diretamente ao consumidor o que fazer, mas são os consumidores que se deixam influenciar pela opinião do grupo. Acabei de falar, né? Ô, minha garganta. As referências lá, ó, as referências não dizem diretamente aos consumidores. Entre os autores, ó, de todos que vocês vão ver, depois lá na frente vocês vão ter que me dividir comigo, os autores destacam que nas redes sociais ou em comunidades virtuais pode-se ajudar a vender mais rapidamente um produto ou fazer um mau produto fracassar mais rapidamente. Vamos voltar. Existe uma cultura em determinado segmento. Se você não vende, se eu como hambúrguer, vou lá no McDonald's e estou habituada toda semana a comer um hambúrguer, né? Lá tem outros tipos ele oferece outros tipos de sanduíches, mas eu estou acostumada com hambúrguer.
Daí um dia eu chego lá no McDonald's e esse hambúrguer que eu estava acostumada a comer com picles, com aquele molhinho básico deles, eles resolvem inovar um molho de pimenta e colocam pimenta. Ah, uma inovação, deram uma outra roupagem para o meu hambúrguer. Eu vou provar o hambúrguer, eu estou tão habituada e sou daquela que não se mexe naquilo que está dando certo, eu não vou gostar do hambúrguer. Qual vai ser a minha experiência? Ela vai ser negativa. Logo, o que eu vou dizer para vocês? Vou dizer, quando vocês quiserem comer um hambúrguer, vocês peçam sem essa nova roupagem dele. Peçam o tradicional, que é sem pimenta, sem esse novo molho de pimenta aí. Se eu for falar isso na internet, eu vou colocar, gente, essa semana eu tive uma experiência péssima. Aquilo que há anos eu tenho o prazer de fazer, essa semana eu perdi o entusiasmo. Fui lá comer o meu hambúrguer, que eu como semanalmente, ele estava com pimenta. Se eu falar isso na internet, e você faz parte de um grupo que é ativo ali, qual é a percepção que esse grupo vai ter? Alguém quer responder? Já que vocês estão prestando atenção, meninos lá atrás. Ô, meninos. Já que vocês estão prestando atenção, qual é a percepção que o grupo vai ter diante do que eu acabei de falar? Quem vai responder? Responda para mim, então. Se eu vou no grupo, vou lá na internet, tenho o meu grupo lá, e eu digo para eles essa semana, aquilo que estava dando certo. A empresa vai entender que não foi uma boa ideia mudar a receita do lanche, eles provavelmente vão voltar. Se é que eu não for o único que reclamou. Mas veja bem, você falou da percepção da empresa, mas eu estou falando para você da percepção do grupo. O grupo são os seus colegas que você vai dizer que você foi lá e não gostou da experiência que você teve lá, da nova roupagem que eles criaram para o teu hambúrguer. Que percepção você acha que o teu grupo vai ter? A percepção do meu grupo vai ser que eles tentaram mudar o ingrediente. A gente vai falar que a gente não gostou e provavelmente se der uma reclamação fora do meu grupo, talvez eles mudem, mas a percepção é normal. O restaurante pode fazer o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser. Veja bem, o que o teórico estudioso diz aqui? Ele diz que lá, que nas redes sociais ou em comunidades virtuais, que vai ser o teu grupo, né? Estudos mostram, né, para ele poder afirmar isso, ele teve que fazer comprovações. Ele teve que fazer experiências, ele teve que fazer questionários, ele teve que fazer entrevistas, e chegou-se à conclusão de que você pode rapidamente produzir ou promover esse sanduíche, ou você pode fazer com que ele fracasse. Porque cada um dos seus colegas que estava habituado a comer no mesmo local que você, vai chegar lá e vai dizer assim, eu só não quero esse. Você já ajudou a excluir o sanduíche. Porque se o teu grupo for grande, e se vocês vão em grupo no McDonald's, que vocês vão dizer, esse eu não quero, eu não indico. Então, presta atenção. Os teóricos, eles têm como base e como premissa te dar embasamento para afirmar ou para negar determinadas coisas ou estudos ou situações. Voltamos, passamos 2 fatores pessoais. Olha lá, são as características particulares de cada pessoa. Voltamos na cultura, né? Antigamente a gente fala da cultura da sociedade, mas hoje tem criações aí que ainda não contém estudos comprovados, né? Que acaba sendo uma característica particular daquela pessoa. Então, Kotler, ele vem dizer que são 5 elementos normais dentro da sociedade, né,
que interferem no hábito do consumidor. E ele apresenta lá. Uma é a idade e estágio do ciclo de vida. Idade influencia bastante. A gente já falou isso várias vezes. Vocês são adolescentes, vocês são jovens, aquilo que vocês acham que é interessante não pode não necessariamente ser interessante para os seus pais ou avós. Ocupação e condições econômicas que você faz dentro do teu segmento, se você tem condição ou não para determinadas situações, estilo de vida e personalidade. Então, Kotler diz que esses 5 elementos constituem os fatores pessoais. Gente, falta pouco, estou vendo que vocês já estão com as mochilas fechadas aí, mas o fato de vocês estarem com as mochilas fechadas não significa que a minha aula não se estenda mais ainda. Ela tem um horário para começar e um horário para terminar. Beleza. Eu trouxe só para assim, sintetizar o que ele está falando, que também é a fala de outros estudiosos em relação à idade e o estágio do ciclo de vida. Olha lá, Kotler salienta que as necessidades e desejos das pessoas modificam-se ao longo de suas vidas. Não, está errado aqui, faltou um pedacinho, alguma coisa aí. Que as necessidades e desejos das pessoas se modificam ao longo de suas vidas. Você viu como uma palavrinha colocada no lugar errado muda todo o contexto da frase? Se modificam ao longo de suas vidas. E Peter e Churchill também comentam que a existência dos ciclos de vida familiar, um conjunto de estágios pelos quais as famílias passam e que influenciam também nas suas necessidades e capacidades de satisfazê-las. Vamos voltar lá. O desejo das pessoas modifica ao longo de suas vidas. E a existência do ciclo da vida em família modifica também dentro desses estágios. Por quê? Porque existe necessidade de satisfazê-las. Ficou meio truncadinho essa informação aí. Ocupação diz respeito à profissão que o consumidor exerce. O presidente de uma empresa comprará ternos caros, passagens aéreas, títulos de clube, um grande veleiro. Exemplifica Kotler. O trabalho dos consumidores influencia em seus padrões de consumo. Verdade. Se vocês pudessem e tivessem bastante dinheiro, né? Quem tem uma situação econômica não vai querer estudar um curso técnico, vai querer estudar um curso superior. Professora, mas tem etapas. Claro, exatamente, respeitando as etapas, respeitando as idades, respeitando o estágio do ciclo da vida. Condições econômicas, acabamos de falar, né? Renda disponível, poupança, patrimônio, crédito. Eis, de forma resumida, os elementos que determinam as condições econômicas, segundo Kotler. Ele também descreveu o estilo de vida, né, como um padrão expresso em termos de atividade, de interesses, de opiniões. São os posicionamentos. E, por último, ele fala da personalidade que vai influenciar no comportamento de compra também. Fatores psicológicos, né, que é a capacidade de identificar. Esse a gente conversou na primeira aula bastante sobre isso, mas é interessante que vocês leiam. E aí, os mecanismos que explicam esse comportamento. O condicionamento clássico, a exposição repetida de um determinado estímulo e o estado de espírito. Se eu estou bem hoje para comprar, se eu não estou. A hierarquia das necessidades. Essa hierarquia das necessidades são as de vocês, viu? Vocês que estão aí na sala,
as necessidades. Ah, professora, mas essas daí não são minhas necessidades, são. Tudo que vocês querem está aí dentro dessa pirâmide aí. Autorrealização, estima, social, segurança, fisiológica, tudo são as necessidades que você tem. E tudo que eu falei até agora é isso. Processo do consumo. Ah, saiu meu slide ali, saiu um pedacinho. Acontece por meio de segmentos e etapas. Reconhecimento de necessidade, busca de informação, avaliação, experiência, uso e descarte. Como a gente vai ver aqui. Tá? Reconhecimento de necessidade, busca da informação. Presta atenção, meninas. Busca da informação, avaliação das alternativas, a compra, o consumo e avaliação de alternativas pós-consumo e o descarte. Vejam bem, a teoria, eu já disse isso para vocês, é um assunto muito chato. Porém, você não consegue concluir ou construir na prática se você não tiver o embasamento e a teoria. Se você não souber como nasceu determinadas situações, você não vai saber como você vai trabalhar com elas. Porque você pode, de repente, como a gente vive numa constante evolução, a teoria também evolui. Por quê? Porque surgem novos teóricos, novos pensadores. E quem vai me dizer que aí nessa turma, por exemplo, daí não sai um teórico, um pensador, alguém que questione tudo que existe aí. Quando eu estava na universidade, fazendo jornalismo, eu questionava os pensadores. Os professores davam risada da minha cara. Mas tinha que ser você. Sim, porque eu acho que está errado. Eu acho que isso é obsoleto, é ultrapassado, já não serve mais para o nosso dia de hoje. Então, tudo aquilo que a gente estuda hoje, quem vai dizer que amanhã vocês não vão questionar e dizer assim, isso aí que a professora falou já é obsoleto, já é ultrapassado. A nossa geração é uma geração que já pensa diferente, que já pensa lá na frente. Mas você não consegue pensar lá na frente se você não conhecer o que tinha no passado. É etapas. Você nasce, você cresce, você vive e você morre. Etapas. E você, enquanto profissional, se você não viver numa constante aperfeiçoamento e busca por conhecimento, você também vai ser obsoleto lá na frente. Pensa um contador que estudou técnico em contabilidade há 10 anos atrás. Ele não consegue entrar no microempreendedor, que é uma ferramenta totalmente online. Ele não consegue elaborar uma nota fiscal. Por quê? Porque ele não aprendeu que não existiam essas ferramentas lá atrás. E com esses pensadores, por que eu falei para vocês, Kotler tem 95 anos, gente. Ele é um professor lúcido. Ele é um teórico, um estudioso lúcido. Ele tem dezenas de livros escritos de marketing. Ele vai embasar o profissional que vocês serão amanhã. Porque eu passo rapidinho. Acabou o trimestre, não sei se eu vou continuar no próximo trimestre com vocês, se vai vir outro professor, então eu passo. Mas esses profissionais que vivem do marketing, eles estão aí. E é eles que vão embasar o conhecimento de vocês. Então, assim, é importante que vocês estejam antenados no que passou, no que está acontecendo e no que vai acontecer. O reconhecimento das necessidades. Ó, sem saber que eu ia chegar aí, eu falei. São reconhecimentos das necessidades de um profissional que você quer ser no futuro. Então, lá, ó, é um estágio do processo de decisão de compra. Mas também
é um estágio que você, enquanto profissional, vai decidir se é bom para você, se é isso que você quer. Porque se você quer realmente algo diferente, tá em crescente assim, o profissional dessa área, ele está numa crescente. E eu estou montando um trabalho lá para vocês que eu vou disponibilizar, que é muito interessante, do crescimento de uma marca. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer com toda essa teoria aí, tá? Solomon diz que o consumidor adquire bens, realiza uma compra em resposta a um problema percebido. Ah, professora, mas isso é chover no molhado. Porque, óbvio, né, que se eu não tenho sapato, eu tenho um problema, eu preciso comprar um sapato. Então, eu quero que vocês entendam isso. Que isso aí é de 2003. Solon, 2002. Eles são percussores, eles são teóricos que estudam as mudanças e os comportamentos do consumidor. Porém, ali algumas coisas a gente já sabe. Né? É tão óbvio que a gente já sabe. Porém, você precisa saber desse óbvio para você pensar diferente. Para você ter um pensamento para frente. Para você construir uma nova teoria. Busca da informação. Kotler diz que essa busca ela acontece em 2 estágios, né? O primeiro é a busca moderada, denominado quando está mais receptivo às informações veiculadas de anúncio, aquilo que você vê, né? Mais tranquilo. E o segundo é quando o consumidor parte em busca ativa de informação. Eu não tô satisfeita com esse modelo, eu acho que vamos ver o que o mercado oferece. Então, assim, além do anúncio, eu vou buscar novas cores, novos modelos. Isso acontece em todos os segmentos. O indivíduo realiza uma procura dentro de sua memória, primeiro, relevante para diferentes alternativas. Você primeiro pensa, eu quero um sapato. Aí você está lá, sentado no sofá e vê uma propaganda de um lançamento da Dakota. Poxa, é bonito, mas não é muito meu estilo, né? Então, eu vou procurar. Aí você, na busca, você percebe que a informação que você tem não é suficiente. Então, você vai lá na busca externa, que é quando você percebe que a informação não é suficiente e não é relevante. Então, você vai buscar, vamos ver, eu vou ver se eles têm mais algum outro modelo além do que eles estão anunciando aí como lançamento para o verão. Porque, às vezes, eles promovem um modelo só. E eles criaram 3, 4. Então, assim, você tem, primeiro, um momento interno, que é aquele teu pensamento do que você quer e do que você busca, que você vê, e depois você vai atrás. Então, você vai construir externamente o teu desejo. Meninos. Bom, aí são as fontes de informação, né? Da família, as fontes pessoais, família, amigos, vizinhos e conhecidos, fontes comerciais, propaganda, vendedores, revendedores, embalagem, display, fontes públicas, mídias de massa, organizações e consumidores, fontes experimentais, manuseios, exames, usos e produtos. A internet, que hoje predomina, né? Os cybermediadores aí, que são programas, são portais da web que você tem acesso a todo tipo de informação, a todo tipo de propaganda, a todo tipo de conteúdo. E aí ele fala do conhecimento das necessidades, que também já vimos, mas é uma etapa para terceira etapa de decisão que nós vamos trabalhar lá na frente. Vou pular as avaliações alternativas, vou direto para a compra.
as pessoas que compram para poder possuir água. Ô, professora, também é chover no molhado. Mas aí é uma teoria lá, ó, de 2005, de Minard e Angel. Olha ali, ó. Peter, em 2000, já dizia que várias questões devem ser discutidas no processo de compra. Comprar ou não comprar. E no caso de comprar, quando, onde, como, o que comprar e como pagar. Também é chover no molhado. Processo de decisão. Esses slides eu sugiro que vocês leiam atentamente, porque a gente vai começar a trabalhar o que está aí implicitamente, tá? Ó, fugiu o slide também aí, estourou. Ele fala dos produtos do ambiente comercial e do ambiente social, os compostos, né? E são os 4 P's e 4 C's que nós vamos destrinchar na sequência. Consumo, de avaliação e alternativas pós-consumo, a dissonância que existe, a satisfação do cliente em adquirir um produto que está diretamente relacionado às suas expectativas e do desempenho percebido do produto. É interessante, não é interessante? Eu acho que, na verdade, é assim, ó. Vocês estão só para essa etapa aí, vocês estão para a etapa do descarte. Nada do que eu falei hoje foi interessante para vocês. Mentira, claro que foi. Claro que foi, porque tinha gente aí que estava prestando atenção, apesar de estar com a cabeça deitada, quase dormindo na carteira. Mas eu tenho certeza absoluta que o ouvido estava ligado, correto? Se vocês ouvirem e depois souberem responder, eu já me dou por satisfeita. Então, vamos concluir com o descarte. Descarte pode ser conceituado como todo comportamento que os consumidores possuem para livrar-se de bens e serviços indesejados. Olha como caiu bem. Todo comportamento que os consumidores possuem para livrar-se de bens e serviços indesejados. Nesse caso, o serviço indesejado é uma aula de marketing. Olha, deu certinho, é um descarte. Por quê? Porque aquilo que a gente não quer, eu recebo no meu celular, no mínimo 10 mensagens de internet me oferecendo internet. 10 mensagens por dia. Mas eu sempre respondo para eles a mesma coisa. Eu já tenho internet, eu pago uma em casa, eu pago uma no telefone, eu não quero. Mas eu posso dizer para eles que não quero, amanhã eles vão me ligar de volta. E isso é um serviço indesejado, de telefonia. Porque depois que você adquire, você não quer saber, você quer saber se você tem internet ou não. Ponto. Se ela funciona ou não. Ponto. Se tem sinal ou não. Ponto. E em relação a isso, o que eu preciso que vocês gravem de todinha essa aula, de toda essa mesmice, todas essas coisas que eu falei aqui, que chato pra caramba, né? Que na verdade é chato, mas é um chato importante. Sabe o que é o chato importante? É o marketing. Olha aí. Essa planilha, né? Essa figura toda aí, que ela é uma síntese do processo de consumo. Por que eu quero que vocês olhem? Porque nós vamos trabalhar essa planilha e tudo que eu falei para vocês até agora, da primeira aula até essa teoria, está tudo aí, ó. E agora, daqui para frente, cada vez mais, a gente vai trabalhar lá no 3º ano, vocês vão vê-la diretamente. Tá? Vocês vão trabalhar cada item delas lá dentro, na hora de desenvolver o projeto. Então, lá, ó, na figura 5, que é essa planilha aqui, mostra-se a complexidade do processo do consumo e as situações que devem ser entendidas e analisadas para que possa-se compreender os indivíduos e as suas necessidades na hora da compra e depois de consumir o produto,
fazendo uma ligação entre todos os processos analisados. Então, essa planilhinha aqui, ela te dá um feedback completo, até a hora que você não quer saber de informação nenhuma, de produto nenhum, de marca nenhuma, de fala nenhuma, de convencimento nenhum. Então, como pode-se ver, nessa sessão que o estudo sobre o comportamento do consumidor possui enorme importância para o lançamento de novos produtos, entender as preferências do consumidor, dos consumidores, desejos e pensamentos de um indivíduo sobre determinado produto, entre os outros fatores que são de suma importância para a sobrevivência de um produto no mercado. Entenda-se aí produto no mercado, marca, segmento e tudo completo. Coisa boa. A melhor parte da aula. O final, né? Melhor parte da aula é o final. Mas não antes. Eu não vou perguntar para vocês, apesar de ter colocado a mãozinha ali das dúvidas, porque assim, eu entendi, sempre entendi, enquanto aluna, enquanto professora, que teoria não tem como você falar. Você precisa ler e entender. E eu citei aí para vocês, vocês vão ver aqui olha lá, nas referências, olha quantos estudiosos eu citei para vocês, tá? Tem, acho que uns 15. Mas é importante que a gente saiba isso aí, professora. Porque quando vocês chegarem a concluir esse curso, e aqueles que quiserem fazer do marketing uma profissão, vocês vão ter que viver numa constante especialização. Vocês vão ter que aprender que cores são importantes. Vocês vão ter que aprender a chamar atenção. E atenção do que eu falei lá na primeira aula em relação a um layout de uma loja. E nesse trabalho que eu estou preparando para vocês, vocês vão ver com a importância você estar sempre numa constante atualização. Quando eu mostrar para vocês, vocês vão entender. Então, aí eu coloquei ali uma luzinha perto da cabeça ali, ó, do cérebro, para mostrar para vocês que a gente precisa estar sempre com informações e atualizações acesas ali, ó. Você tem que estar sempre com a tua cabeça ligada, tá? Então, assim, ó, eu acredito que o próximo assunto da próxima aula que a gente tiver em relação à teoria é o comportamento do consumidor online. Eu acredito que quando nós começarmos a trabalhar internet com vocês e venda online, e-commerce, todas as vertentes que a gente pode fluir online, vai ser mais interessante. E aí eu acho que a linguagem que eu vou estar falando vai ser uma linguagem mais conhecida, vai ser menos chata, tá? Isto posto, eu sugeriria que esses slides que vão ficar à disposição de vocês lessem, né, tivessem uma leitura, quantas vezes forem necessárias, até que vocês entendam. Ah, professora, mas aí só está algumas falas deles, né? Sim, mas está as falas principais, que é o que a concepção que eles tiveram no momento que eles abordaram determinados assuntos. Então, elas são muito importantes para que você, no decorrer desse trimestre, no próximo, você consiga desenvolver os seus trabalhos já com embasamento, né? Com conhecimento de causa. Eu preciso conversar com vocês. Quem é monitora é Laura? Laura que é monitora? Gabriela? Eu pedi para a monitora na primeira aula para ver os grupos daqueles questionários. Eu queria saber só se você já tem as informações, se eles fizeram os trabalhos, para na próxima aula eu reservar um tempo
para a gente conversar sobre, sobre esse questionário? Professor, esse questionário é da matéria que a professora mandou lá no Class ou é aquele trabalho da última aula que eles estavam fazendo? Veja bem, é o trabalho que a gente ia dividir, o grupo que nós conversamos, se eu não estou equivocada, na primeira aula. Eu dei um modelo de questionário para que eles dividissem a turma em grupo. E aí, a partir daí, eles iam escolher um segmento para preencher aquele questionário para mim. Professora, acho que não foi passado esse questionário ainda para eles. Eles tiraram fotos e eles tiraram foto e iriam digitalizar. Iriam digitar, não é digitalizar, iriam digitar e aí, a partir daí, teriam para as equipes. Por isso que eu dividi em grupos, para não ter gasto. Eles estão me dizendo que foi a professora Nádia que tirou essas fotos. E ela ainda não conseguiu disponibilizar para a turma. Então, eu vou fazer o seguinte, Gabriele. Diga para eles que eu estou disponibilizando. Vou lá no Classroom agora, eu vou disponibilizar o questionário, gente. Faz aquilo que eu falei, Laura. Vê os grupos, divide quem quer, escolhe o segmento e faz o questionário. Mas o questionário não é vocês responderem, tá? É vocês fazerem o questionário com as pessoas da comunidade de vocês. Professora, quando você passou esse trabalho, tinha uma boa quantidade de pessoas na sala. As pessoas que se interessaram vieram, deram os nomes, e teve umas que não se interessou e foi fora. E, assim, os grupos já estão formados, só tá quem não quis fazer mesmo. Então, Laura, eu quero que a turma entenda uma coisa. Eu falei para vocês que eu não sou professora que dou nota de graça. Ninguém é obrigado a nada. Porém, se você quer ter uma nota e se você quer passar no trimestre, você vai ter que fazer as atividades. Atividades incluem trabalhos em grupos, avaliações. Quem não fez avaliação, eu preciso disponibilizar uma prova de recuperação, porque não estavam em sala no dia que foi aplicada a avaliação. Então, eu vou disponibilizar para esses 7 alunos, né, Gabriela, eu acho, uma prova de recuperação, certo? Que nós vamos fazer já, eu vou disponibilizar, Gabriele, para você aplicar para mim, para esses 7 alunos. Provavelmente na próxima aula, a gente já disponibilize, eu vou colocar. Professora, eu já te enviei o nome dos alunos que não fizeram a prova, tá, no WhatsApp. E os que não formaram grupo ainda, a gente vai organizar aqui para todos já formarem para iniciar, tá bom? Do trabalho. Isso, Gabriele. Eu vou disponibilizar lá para você a prova de recuperação para esses 7 alunos, tá? Eu acho que quem você pode aplicar para mim, são 7 alunos, você pode aplicar para mim, para eles, tá? E aí é o seguinte, gente, Laura, não se preocupe, o grupo foi dividido, aquele que não quiser entrar, você só precisa ter uma lista separado para a gente saber quem participou e quem não participou. Por quê? Porque se eu for dar nota, a nota vai ser para o grupo, não vai ser individual. Tá? O grupo compreende todos aqueles que realizaram o trabalho juntos. E aqueles que não quiserem vão ficar sem nota. A mesma coisa a avaliação. A avaliação de recuperação, Gabriele, você, por favor, avisa hoje, durante a semana, aos alunos sobre a recuperação desses 7 alunos. Por quê? Porque nós vamos aplicar numa vez só essa recuperação, e quem estiver ciente e não estiver presente vai ficar sem nota. Essa avaliação vai ser na sexta, professora? Não, essa avaliação nós vamos fazer
na próxima aula, a gente vai separar esses 7 alunos e você aplica para mim a prova enquanto eu dou a aula. A próxima, então, já, né? Isso, tá? Por isso que tem que ser avisado com antecedência. Eles já sabem porque a prova foi aplicada semana passada. Hoje nós estamos reafirmando que esses 7 alunos vão fazer recuperação na próxima aula. Para que amanhã ou depois diga que não sabia. Eles não podem dizer que não tiveram conhecimento de que a prova aconteceria. Tá? Só para a gente, a partir de agora, as provas são individuais, a próxima avaliação, o trabalho, é tudo individual. Tá, pessoal? Só esse que eu já tinha agendado com vocês da primeira aula. Beleza? Isso posto, eu vou me despedir de vocês. Primeiro, pedindo desculpa aí que eu me alterei um pouquinho aí e eu sou professora, eu quero que vocês entendam que eu sou professora há 10 anos. Então, eu já estive aí na sala de aula e eu sei os alunos que se dispersam e aqueles que estão comprometidos e prestam atenção, gente. Eu sei identificar quem é quem dentro da sala de aula, tá? Então, assim, vocês, aqueles que estavam prestando atenção, me desculpem, né? Que eu peguei um pouquinho pesado, não é a minha intenção. A minha intenção é que vocês tenham conhecimento. E também vai chegar um momento que a gente vai ter aula que não vai ser necessariamente só de slide, a gente vai interagir mais, tá? Então, assim, com isso eu me despeço e até a próxima aula e fiquem com Deus.